Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Livros Primos. Hoje é dia de falar de Sándor Márai e o livro é As Brasas, um livro muito bom, uma escrita assim impecável. Má, tudo bem com você? Conta um pouquinho pra gente sobre o autor. Eu sei que você ama esse livro. Conta pra gente começar um pouquinho sobre o autor. Tudo ótimo, Dan. Bem-vindos, bem-vindas aí. Então, esse livro, como você falou, eu adoro, é um livro de 1942. Eu não sei se a gente está cometendo uma heresia ou não, né? Quando a gente fala sobre o nome do autor, como Sándor Uhum, Márai, assim a gente vai falar aqui. Eu li aí pela internet, eu não sei, que parece que se pronuncia em húngaro Sándor Márai, mas se for isso, que nos perdoem. Eu tinha um amigo húngaro que, se ele tivesse vivo, eu perguntaria para ele, o Paulinho, vai para ele também aí essa homenagem, um livro húngaro, que não é todo dia que a gente lê. Mas uhum. enfim, o Sándor Márai, como a gente vai dizer aqui, foi um dos mais importantes escritores húngaros do século XX. Ele nasceu em 1900, num lugar chamado Kassa, que antes era parte do Império Austro-Húngaro, né? Que no contexto em que ele viveu, hoje seria parte da Eslováquia, num lugar que provavelmente se chama Košice ou alguma coisa assim. Ele se tornou jornalista, poeta, romancista. Ele é super reconhecido por uma escrita assim mais introspectiva, mas ao mesmo tempo super elegante, profundamente humana. Ele chegou, uma coisa curiosa, ele chegou a cogitar escrever em alemão, mas ele manteve o húngaro como a escolha dele para a produção literária, o que eu acho uma coisa legal, porque não são tantos autores assim no mundo, né, que são conhecidos lá, certamente, mas no mundo nem tantos conhecidos e com tanto sucesso, né, como ele teve. Antes da Segunda Guerra Mundial, ele já era uma figura respeitada na Europa Central, mas no pós-guerra, com a ascensão do regime comunista, ele foi perseguido lá na Hungria, as obras dele foram proibidas e ele acabou deixando o país. Ele viveu um período na Itália e depois ele acabou se auto-exilando nos Estados Unidos em 1948. Ele costumava dizer que ele não encontrou na América um lar. Ele dizia que faltava espírito no país e que era um lugar onde se pode ganhar dinheiro se você aceitar converter o dinheiro no lugar da sua residência, né? Se ganhava bem ali para morar. E lá nos Estados Unidos ele trabalhou para uma rádio, né, a Free Europe, e ele morou principalmente em San Diego, na Califórnia. Durante décadas, a obra dele foi meio assim desconhecida no mundo ocidental, até ela ser redescoberta e traduzida novamente no início dos anos 2000. E ele escreveu romances, memórias, ensaios, e muitos deles exploram temas, alguns deles a gente vai tratar aqui hoje também, sobre memória, identidade, honra, amor, decadência social, enfim. Ele, no fim da sua vida, foi um fim difícil, até meio trágico também, porque ele atravessou primeiro a morte da esposa dele em 1986. Ele viveu bastante. Logo em seguida a morte dela, teve a morte repentina do filho adotivo deles em 87. E aí acho que ele não aguentou isso e ele tirou a própria vida em 1989, que é sempre uma coisa muito delicada, muito difícil, né? Mas esse livro que a gente vai comentar aqui hoje, As Brasas, tem tradução, na Companhia das Letras, tem tradução da Rosa Freire da Guiar. É uma tradução do italiano, não é uma tradução direto do húngaro. Tem outras traduções por aí, e tem outros livros também publicados por eles e por outras grandes editoras. Eu, dele mesmo, eu já li outros livros, o Casa Nova em Bolzano, eu li A Herança de Esther, eu li Retratos de um Casamento, Rebeldes. Ele é um super escritor, mas a gente vai ter oportunidade aqui de falar mais sobre esse livro. Começa aí falando um pouco para a gente, dá a sua sinopse, que eu sempre gosto do seu jeito jornalístico de contar para gente os livros. Vamos lá. Tá bom. Então, vai aqui a manchete. Ó. A manchete, assim, é uma obra sobre amizade. Eu acho que fala muito de amizade, de maturidade, de lealdade, de paixões, relacionamentos, honra. Mas eu acho que é um livro que trata de amizade de uma forma muito forte. Então, vamos lá. É uma escrita muito bonita, muito envolvente, e é daquelas leituras que a gente depois precisa de um tempo para digerir. A história é a seguinte: em um castelo,
um velho general recebe uma carta com uma notícia que ele esperava há 41 anos. Então, essa notícia é o retorno do seu melhor amigo, que traria com ele uma revelação, né? Então, seria, na verdade, um encontro que é tratado ali como um acerto de contas, mas num sentido menos agressivo, né? Sem armas. As armas ali seriam as palavras. Então, é um encontro de revelações de verdade. Enfim, de início a gente conhece, então, esse general, que é o Henrik. Ele é um velho aristocrata, ele está isolado do mundo num castelo, no castelo dele, da família dele, né? Que está semi-desativado, ele já nem anda mais pelo castelo, ele só usa uma pequena área ali da residência, ele não costuma mais receber ninguém, nenhuma visita, ele está totalmente recluso. E aí, na sequência, a gente começa a descobrir sobre o passado dele e de Conrad, que é esse amigo que vai chegar. Então, na infância, os dois tinham estudado em um colégio militar, e aí eles tinham muitas diferenças. Henry era da aristocracia, Conrad era muito pobre, mas foi muito bem recebido pela família do Henrik. Então, eles se tornam muito amigos, e aí eles crescem juntos, vivem como irmãos mesmo, dividem um apartamento, dividem as descobertas da juventude, passam muito, muito, muito tempo juntos, apesar de serem realmente muito diferentes assim, em personalidade, em estilo de vida. O Henrik, ele é muito pragmático, muito racional, ele tem uma vida social ativa na juventude, tem a carreira militar com uma certeza, né? Ao passo que o Conrad é muito sensível, ele é da arte, ele fica trancado em casa, né, quando o amigo sai. O próprio pai do Henrik já tinha falado que Conrad era diferente, ele não seria um militar, né? Enfim, eles seguem juntos aí na vida. Mais para frente, até o Conrad apresenta pro Henrik a Cristina, que vai ser a esposa do Henrik, e mesmo assim, com eles casados ali, né, o casal ali, essa amizade continua, né, o Conrad continua frequentando o castelo quase que diariamente, enfim, essa amizade dura mais de 30 anos. Até que um dia eles saem para caçar, como eles sempre faziam, e algo muito forte acontece. Essa situação, ela tá na orelha do livro, tá? Não é um spoiler, mas eu também não quero contar, porque eu acho que vale a pena ler, né? E se surpreendendo. Assim, a minha dica é não leia a orelha do livro, porque aí você vai se surpreendendo, né? Eles não, o que acontece naquele momento, né? Quando eles saem para caçar, acontece algo muito forte. Na hora eles não falam sobre o que aconteceu e aí eles voltam para o castelo. No dia seguinte, o Henrik decide ir até a casa do Conrad para questioná-lo sobre o que aconteceu ali naquele dia. E aí ele entende, ele percebe que o amigo fugiu, foi embora, sumiu no mundo. E aí as próximas cenas ali levam o Henrik a compreender que ele tinha sido traído, né? Traído aqui, e aí eu acho que em vários sentidos a traição aparece nesse livro ali como traição de amizade, de relacionamento amoroso, de amor próprio, né? Enfim, a partir daí, né, depois da saída, né, dessa fuga do amigo, o general se isola e ele fica aguardando o retorno do amigo para esse duelo final, tá? Enfim, 41 anos depois, o Conrad volta, né? E o jantar vai acontecer naquela sala em que os dois, e mais a Cristina, haviam entrado juntos pela última vez. Aquela sala foi fechada, ninguém nunca mais entrou, nenhum convidado foi mais recebido ali. E eles entram ali pela última vez. A Cristina já não existe mais, Cristina morreu. E esse encontro vai acontecer ali na penumbra, luz de velas, com as brasas na lareira ali se extinguindo, enfim. Essa cena é muito emblemática, porque o Henrik pede para a Nini é a babá que criou, né? Ela está com mais de 90 anos, enfim, ele pede para que ela arrume o castelo exatamente como o castelo estava naquele último jantar. Então ele quer que recrie aquele ambiente com exatidão nos detalhes, assim. Que é como se o tempo tivesse parado, né? E esse reencontro tivesse acontecido logo após a separação, como se esses 41 anos que os separaram não tivessem existido, né? Porque Uhum. realmente ele parou de viver e ele ficou esperando por esse encontro, ficou esperando por aquele momento. Enfim, tem um trecho, eu até separei aqui, na página acho que 63, que ele diz que o que dera força para os dois se manterem vivos era a expectativa de se encontrarem. Eles vivem muito, Uhum. eles já têm 73 anos, né? E aí é isso, né? Eles tinham o motivo de viver ali se tornou esse possível encontro. Bom, mais para frente, né? Eu acho que do meio para frente, o livro ele
trava um duelo ali, né? Mas é um duelo de palavras, de silêncios, enfim, mas é mais um monólogo. Por quê? Porque o general é quem conta toda essa história a partir do seu ponto de vista. Uhum. O Conrad vai ali apenas respondendo às provocações e tal. E aí tudo acontece numa noite só. Então, assim, acho que do meio do livro para frente é uma noite só. E você fica muito preso naquela noite, né? Bom, o fato é que é o seguinte: ele chama o Conrad porque ele quer saber as respostas para duas perguntas, mas ele já tem essas respostas, né? Ele quer dar a oportunidade do amigo, do ex-amigo, dizer a verdade, né? Então, você vê que assim, é um acerto de contas muito civilizado, né? E com um olhar muito mais maduro, né? Um novo olhar sobre os fatos, sobre os sentimentos, né? É um novo entendimento, né? Eu acho que 41 anos depois, o general começou a entender que ele dava importância a certos aspectos que hoje não valem mais, né? Enfim. E aí, o livro traz um pouco dessa visão de maturidade que eu acho muito bonita. Bom, essa conversa é o encerramento de um ciclo, né? Eles precisam esgotar esse assunto. Então, o Eric, né, depois de tantos anos, já consegue falar sobre o passado, sobre as relações, as desilusões, enfim. Eu acho que a conversa não teria sido a mesma se eles tivessem se encontrado no dia seguinte ao fato que, né, que desencadeou tudo isso. Enfim, é uma escrita muito forte, a narrativa é muito envolvente, um pouco angustiante, e o jeito que Sander Mará escreve é tão diferente que eu me via sentada ali naquela sala com os dois, sabe? Era como se eu estivesse assistindo aquela sessão de terapia ali. Então, é uma narrativa muito boa. E aí, o livro traz muitas reflexões, autocríticas, análises sobre o peso que a gente dá para uma vingança, né? Será que vale a pena ainda, né? É um livro que fala muito de afeto, de amor entre amigos, de marcas do passado que nos perseguem a vida inteira e de como uma amizade não se esquece. Acho que essa é uma visão Nossa, do todo, riquíssimo. e acho que é um livro que vale muito a pena ler. Muito, muito. Olha, eu nem sei dizer quantas vezes eu já indiquei esse livro para pessoas diferentes, por essas razões que você falou, né? Assim, sobre ser uma espécie de reflexão sobre a amizade, sobre a traição, rancor, né? Na passagem do tempo. E olha, eu não sou muito de reler livros, né? Mas esse livro eu reli algumas vezes ao longo da vida. Incluindo uma acidentalmente, quando eu comprei o livro, que tinha um outro título publicado em português de Portugal, sem saber que era esse, pelo Olha. Kindle. Ele tinha um título que chama As Velas Ardem até o Fim. Eu achei curioso na hora que eu comprei, porque eu pensei, pô, o outro chama As Brasas, né? Como chama As Velas Ardem até o Fim. Mas eu pensei, bom, é do mesmo autor, de repente é o mesmo estilo e tal. Eu comecei a ler e eu reconheci a história rapidamente, mas tinha uma outra sonoridade, assim, é mesmo. é, eu falei, bom, eu vou até o fim, pelo prazer, né, de ler o livro. Era como se estivesse sendo contada a mesma história, no mesmo idioma, mas com outro sabor, assim, né? É, sem dúvida, um dos meus livros favoritos da vida. E a história Hum. curiosa é que esse título que eu li de Portugal, ele é uma tradução literal do original Do do original. húngaro. O do É. Brasil, assim como outros também no mundo, As Brasas, foi mais influenciado pelo título em inglês, que se chama Embers, que é as Brasas, mas o título original seria esse outro mesmo do que eu li lá de português de Portugal, né? Eu gosto muito, assim, cada personagem tem uma espécie, assim, de profundidade, mesmo os que estão mais ausentes da trama, né? A Uhum, Cristina, essa que você citou, que é a esposa, né, do general, ou essa ama da casa, né, a Nini, ou os pais, tanto de um quanto de outro, uhum, eles estão ausentes, mas eles estão muito presentes e em profundidade. E esse diálogo que você mencionou, que é praticamente um monólogo, né, do general com o amigo Conrad, ele também traz níveis diferentes de características dos personagens, dos seus valores, dos princípios éticos, das expectativas de vida de cada um deles tem, né? E é incrível como um diálogo pode ser uma coisa tão longa, tão rica e te prender por páginas e páginas. E é um livro curto, não é um livro muito longo, mas eu gosto da capacidade dele, do Marais, de te transportar para um ambiente físico, dessas imagens que a gente tem do castelo, de cada sala, das uhum. comidas que são servidas, desse É. ambiente de caça, né? Caça não é uma coisa que a gente está tão habituado, né? Tudo te convida, assim, um pouco para formar imagens que acompanham cada etapa, né, da trama e cada personagem. Eu gosto muito também
da concisão que autores têm, né? E ele é um desses autores que é capaz de fazer uma síntese e falar muito com poucas palavras. E, em geral, os livros do Moraes são curtos, mas não comprometem a profundidade ou a reflexão, né? Eles dão para mim assim, uma espécie de certeza que teve um trabalho ali de polimento, de palavras, que ficou ali um tempão burilando até o negócio chegar num resultado que, ao mesmo tempo, claro, conciso e tal, mas muito poético, né? E isso está presente em outros livros dele que eu citei aí, mas nesse livro eu acho que tem uma capacidade narrativa que é um pouco diferente. Embora ele, em vida, tenha dito que esse livro era excessivamente romântico, que não era o seu melhor, vai saber, né? Mas os leitores e a crítica acho que não concordaram com ele e fizeram desse livro o maior sucesso literário da carreira dele, né? A gente pode até ler uns trechos aqui para dar um pouco para as pessoas que acompanham a gente a ideia da sonoridade, ou a ideia de que tipo de escrita é essa, por que que a gente se prende tanto, né, na leitura dele. Vamos ler Nossa. uns trechinhos? Vamos, vamos. Deixa eu só começar, porque agora que você falou dessa Sim, coisa da sim, gente entrar, né, na cena e sentir e a descrição das coisas, né? Logo no comecinho, eu gosto muito como ele sobre como ele fala do castelo, né? sim. Ele diz assim, o castelo era um mundo em si, como aqueles grandes e pomposos mausoléus de pedra onde definham ossos de gerações inteiras e se esfarelam as mortalhas de seda cinza ou pano preto de homens e mulheres que viveram em outros tempos. Uhum. Guardava o silêncio dentro de si qual um prisioneiro que vegeta exangue na palha apodrecida de um subterrâneo, de barba comprida, vestido de trapos e coberto de mofo. Guardava também a memória dos defuntos que se abrigavam nos recantos mais ocultos, assim como os cogumelos, os musgos, os morcegos, os ratos, os insetos se aniam nos porões úmidos das velhas construções. As maçanetas das portas conservavam o tremor das mãos, a emoção do instante em que hesitaram em completar o gesto. Todo o lar em que as paixões atacaram os homens com violência enche-se dessa substância tenebrosa. Engraçado, eu tinha separado esse mesmo trecho, está na página 24, né? É um dos trechos que eu Show. tinha separado também sobre essa descrição que eu adorei. Tem um outro trecho anterior a isso que eu acho interessante, É. na página 16, ele diz assim: Agora que superaram o momento de surpresa, sentia-se repentinamente cansado. Levamos uma vida inteira preparando-nos para alguma coisa. Primeiro sentimos-nos ofendidos e queremos vingança. Depois esperamos. Já fazia Uhum. muito tempo que esperava. Não sabia mais a que ponto o rancor e a sede de vingança tinham se transformado em espera. Com o tempo, tudo se conserva, mas desbota, como essas fotografias de um passado distante que eram fixadas em placa de metal. A luz e o tempo esfumam os traços mais nítidos e mais visíveis que aos poucos desaparecem da placa. É preciso trocar a imagem de posição para que a luz de um determinado ângulo caia sobre aquela superfície turva. E assim é possível reconhecer a pessoa cujos traços outrora eram refletidos num espelho. Eu fico imaginando o Uhum. tempo que deve ter Uhum. demorado para construir, sei lá, Essa um construção. parágrafo, né? Só essa construção, essa metáfora, enfim, sei lá, é, parece impressionante. Dei um pequenininho aqui, só curtinho, para ler na 31, que fala assim: Repetiam da manhã à noite a lista de coisas que não deviam ser ditas. No colégio, onde eram educados 400 garotos, reinava um silêncio semelhante ao que existe dentro de uma bomba um minuto antes da explosão. Uhum. É muito Para boa dizer essa como, parte. como era a educação militar, né, dessas pessoas, a repressão, enfim. Conta aí o teu. Aqui ele fala sobre amizade. Às vezes me perguntei se a amizade não constitui um vínculo parecido com esse vínculo fatal que une os gêmeos. Uma identidade singular nos pendores, simpatias, gostos, cultura e paixões liga dois homens, mesmo se um deles tenta se opor ao outro, em torno de um mesmo destino. É inútil que um dos dois fuja para longe, ainda assim continuarão a saber o essencial um do outro. Inútil que um dos dois escolha um novo amigo ou uma nova amante, sem o tácito acordo do outro, não poderás ser livrado desse vínculo. O destino desses homens se cumpre em paralelo, mesmo se um deles vai embora, se afasta muito do outro e acaba, por exemplo, nos trópicos, que é o caso deles, né? Então, essa coisa da amizade Sim. e do quanto fica do outro, né? Quanto fica de um no outro, de outro, do outro em um, né? Quanto a gente se doa
e tem do outro, essa troca da amizade. E tem um trechinho aqui pequenininho, lá na 149, que diz assim: respondeu a cada um de nós como melhor pôde, porque os mortos, sabe, sempre respondem de forma correta. Aliás, desconfio de que sejam os únicos a nos dar respostas claras e completas. Quem mais poderia ter dito depois de 8 anos, além do que disse com sua morte? Eu acho interessante esse trecho porque a vida dele, esse livro foi escrito muito antes do que aconteceu com a vida dele, né, com a esposa, com o filho adotivo e tal, e aconteceu uma coisa similar aí com ele também, né, depois, É. muito mais tarde, na vida, 40 anos depois que ele tinha Hum, escrito o livro, né. Tem até uns fatos curiosos da história dele, meio assim, diferente sobre ele achar que estava falando com a esposa em sonho, depois que ela tinha falecido. Sei lá, tem uhum, umas histórias meio mediúnicas aí, sei lá, o quanto disso é folclórico, verdade, não sei, mas sim, ele sentiu isso no momento em que aconteceu a morte dela, né? Mas enfim, é um sim, livraço, eu interessante. super recomendo esse livro. Eu queria falar um pouquinho também sobre o título. Eu acho esse título, Hum, eu gosto muito desse título. Eu acho que ele tem muitas sim. camadas ali, e eu acho que as brasas ali, depois que você lê, é legal de repensar o livro, né? E quantas vezes ele fala das brasas como um elemento físico ali, né? Que está na lareira, que está Uhum, queimando, que está ardendo, mas o quanto essa metáfora vem ali das paixões, dos sentimentos, dos ressentimentos que continuam queimando ali no interior uhum, desses personagens, né? Mesmo depois de tantas décadas e tal. Você falou do nome original, né? As velas ardem até o fim. Que aí também, né? Essa coisa de como eles são consumidos ali, né? E eles tentam em queimar em uma longa espera, enfim. uhum, Tem uma passagem muito forte no final, que eu não vou contar, que aí seria um spoiler, que também a gente fala ali, mas de uma forma mais literal, das brasas consumindo o passado. uhum. Enfim, tem o contexto mais social das brasas metaforizando ali o colapso do Império Austro-Húngaro, enfim, acabando com os valores aristocráticos, enfim. Eu acho esse título, tanto As Brasas quanto As Velas Ardem até o final ali, né? Essa metáfora muito legal e a forma como isso aparece no livro, né? Ao longo do livro também é muito interessante. Eu gosto também. Você citou uma coisa antes que me fez pensar aqui sobre a forma como eles reagem durante esse diálogo, que é mais civilizada, assim, né? Embora tenha uma Uhum, sede de vingança ali, ou é, de botar em as claras, né? O que exatamente aconteceu entre eles e tudo mais, mas tem uma certa civilidade. Então não há violência, a não ser nas palavras, uhum, nos silêncios e tal. E as brasas, eu acho também tem um pouco a ver com isso, nessa dilatação do tempo, né? Quando você olha para as brasas queimando, elas são diferentes do fogo quando queima, né? Quando você é, acende uma fogueira, uma churrasqueira, ou seja lá o que é for, verdade. pega um fogo assim que é meio descontrolado e tal. E as brasas são aquela coisa que dura muito Isso. tempo e que você espera o tempo também para entender o que é aquilo. Eu sempre penso nisso, tem uma coisa, tem poucas coisas no ato de envelhecer que são muito legais, né? A maioria das coisas ninguém gosta, né, de envelhecer. Mas tem uma coisa que eu gosto, que é uma espécie assim de controlar a velocidade da reação. Quando algo te acontece, você olha para a sua vida e você, em lugar de reagir rapidamente, né, no quente e depois se arrepender de se precipitar e tal, você deixa a coisa assentar um pouco mais e com maturidade você consegue reagir em tempo mais controlado. Eu acho que as brasas são um pouco disso também, assim, né? Você esperar, não a chama da paixão, não é a coisa Sim, descontrolada, mas é aquela brasa que continua acesa, tá lá, que mantém o calor de um certo ambiente e tal, mas que te dá tempo para pensar qual é a melhor forma. Esse cara pensou durante 40 anos como sim, seria essa conversa. 40 anos é bastante tempo, né, para pensar. E aí então eles têm essa conversa lá. É como você falou, a metade do livro é sobre essa conversa e é sensacional o jeito que ele construiu esse diálogo, que é quase um monólogo com o outro participando ali meio passivamente, né? é, é. Adorei, adorei essa tua análise. Não tinha pensado nesse ponto de vista. Muito bom, adorei. Vamos falar um pouco sobre os livros primos dele, que a gente Vamos, sempre vamos, vamos. fala por aqui. Quer começar aí com os teus? Começa, começa. Anda Eu lá. vou contar um pouquinho, na verdade, assim,
é um pouco mais do que. Quando eu vou lendo, eu vou tentando já, né, pensar nos livros primos, e aí eu vou muito pelas sensações, assim, da minha Uhum, leitura. Então, para quais lugares essa leitura me levou, assim como outros livros me levaram, enfim. Então, o primeiro que eu separei aqui é A Montanha Mágica, de Thomas Mann, hum, que é um homem que viaja, um jovem, né, viaja para os Alpes para visitar um primo que está doente num sanatório. E é um sanatório para tuberculosos e tal. Ele vai para visitar, para ficar umas semanas, e ele passa anos, acho que 7 anos, nesse sanatório. E aí ele está num mundo isolado, né? E aí tem a questão do tempo, e aí tem muitos debates filosóficos, intelectuais, e aí tem uma questão enfim, de isolamento da vida, doenças, ideais traídos, enfim, eu gosto muito da escrita do Thomas Mann, também é um livro longo, carregado, mas que te prende da mesma forma como o Marai faz aqui, né? Imagina, é um livro que se passa num sanatório durante 7 anos e teoricamente não acontece tanta coisa, e é uma escrita deliciosa. O outro para mim é primo de As Brasas, é O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati. Eu hum. gostei muito desse livro, e esse livro ele é assim uma reflexão sobre a vida, o tempo. Então, é um jovem tenente que é chamado para atuar num forte muito distante, num deserto, e ele fica à espera de um inimigo, dos inimigos tártaros, que nunca vem, né? E aí aqui ele fala sobre essa espera inútil, né? E o tempo humano que vai ali se esvaindo, e aí a gente perde a juventude, perde a vida numa espera obstinada, né? Então fala muito da passagem do tempo, do significado, da busca pelo significado da existência. É outro livro que eu gosto demais. Me conta um Muito pouquinho dos legal. teus, Mar. Muito legal. Você me fez lembrar que um deles é uma coincidência, é a primeira vez que isso acontece. Eu também vou citar aqui a Montanha Mágica. É. Mas curioso você falar também dos Tártaros. Eu não citei esse livro, mas eu tive essa mesma sensação que você. Ele me lembrou muito quando eu li O Deserto dos Tártaros, o Esperando Godot do Beckett, Uhum. por outra razão, outro tipo, outro estilo e tal, mas também é um primo distante ali deles, né? Sim. Bom, além dos que a gente já citou aqui do próprio Sandor Marai, tem muitos livros legais para ler. Ele produziu bastante durante a vida. Eu queria citar alguns aqui. O primeiro que eu queria citar é O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, de 52. Também pela simplicidade assim do estilo, mas sem abrir mão da profundidade emocional, dessa reflexão sobre a condição humana, essa luta interior. É sem dúvida um pequeno, grande livro que depois se tornou um Uhum. clássico, né? Eu altamente recomendo também, uma leitura curta e que vai ficar ao longo da vida. Muita gente relê também esse livro ao longo da vida, em momentos diferentes da vida, porque te trazem Uhum. um significado diferente. Eu também tinha pensado na Montanha Mágica, que esse sim é um grande livro, mas é um grande livro em extensão também, né? Sim. Não só assim. Ele é de 1924. Ele também oferece essa análise profunda do tempo, de personagens, de reflexões sobre a vida, de significado, isso que você falou. A ambientação, embora seja nesses Alpes, também me lembra essas descrições do É, Marais. Também essa dilatação do tempo, né, durante a é. narrativa longa, né? Eu até adoraria gravar um episódio sobre esse livro. E recentemente eu descobri uma coisa curiosa que eu não tinha a menor ideia sobre o Thomas Mann, que a mãe dele era brasileira, nascida em Paraty. Eu não tinha a menor Nossa, não ideia fazia disso. ideia. Nunca Eu tinha, também nunca não. soube disso. Recentemente eu vi alguém falando sobre isso, aí fui atrás para ver e é real mesmo, é verdade, né? Coisa. Muito Olha. interessante. Agora, indo para Sim. um outro caminho aqui, né, para seguir esses conflitos morais, psicológicos entre personagens, tal, que estão lidando lá com amor, culpa, fé, ambição e tal. Um primo distante, tanto no estilo quanto na extensão, sem dúvida, são os irmãos Karamazov, do Dostoiévski, de 1880, bem anterior, Uhum. mas também é um dos meus livros prediletos da vida, né? Esses que dá para você reler muitas vezes ao longo da vida e É. encontrar novos significados. Um livro primo que pode interessar, que talvez não seja tão óbvio, é um livro chamado Rebecca, da Daphne de Maurier, que me foi indicado pelos amigos daqui, que vivem aqui em Melbourne, Marcos e a Fabiola, que eu não conhecia, e tem semelhanças entre As Brasas e Rebeca, que estão numa espécie assim de
onipresença daqueles que são ausentes, do passado que ronda aqueles que ficaram ali com uma certa obsessão, né? Que é um pouco do que acontece também nas brasas, né? Ambos têm um ritmo assim um pouco mais lento. É, ambos se passam em espaços mais fechados, assim que dá uma espécie de claustrofobia psicológica. E eles também tratam de questões morais, amor, traição, lealdade, todas essas outras coisas. E um último, só para voltar ao Brasil também, né, um pouco para celebrar também o Milton Ratum, é o livro Dois Irmãos, que também trata de ressentimento, de silêncio, daquilo que não é dito, mas que fala alto e forte no tempo, né? Em lugar de serem dois amigos, são dois irmãos gêmeos, em lugar de ser um Império Austro-Húngaro lá em Manaus. Mas ainda assim são ambos romances que tratam de como o tempo lida com essas feridas do passado no meio dessas relações humanas conturbadas, né? Então tem aí uma riqueza de indicações de livros primos, mas conta aí pra gente também se algum deles você já leu, gostou, quer outros, ou poderia indicar para outras pessoas também aquilo que te chamou a atenção e falar, isso é parecido com alguma coisa, são primos aí, conta pra gente que a gente vai adorar saber também. É isso aí. Adorei sua lista, adorei esse papo. Sempre muito bom falar contigo de literatura, Má. A gente se vê na próxima. Não deixe de curtir esse vídeo, seguir o nosso canal Livros Primos. A gente está sempre por aqui falando de literatura de um jeito bem gostoso. Até a Isso aí. próxima. Até.